E aí, pessoal, bora mergulhar na mente de um dos escritores mais, digamos, polêmicos e talvez incompreendidos do século XX, D.H. Lawrence. Um cara cuja obra foi tão potente que, olha, chegou a balançar as estruturas da sociedade da época. Mas a pergunta que não quer calar é essa aqui. Como é que pode um escritor, um romancista, virar uma ameaça tão grande a ponto de ser taxado de inimigo público número 1, com o livro sendo queimados e tudo mais? Parece coisa de filme, né? Ok. Pra gente entender o Lawrence, primeiro a gente precisa sacar qual era a briga dele. A gente tem que entender o mundo que ele via. Um mundo que na cabeça dele tava morrendo por dentro. O grande conflito que o Lawrence enxergava era esse aqui, ó. De um lado, a Inglaterra pós-Revolução Industrial, tudo mecanizado, lógico, estéril, desconectado. Uma sociedade que, para ele, só valorizava a cabeça, o intelecto e acabava sufocando o que era vivo. E do outro lado, o mundo que ele defendia com unhas e dentes. O mundo natural, instintivo, fértil e profundamente conectado com a vida. E a resposta do Lawrence para esse mundo industrial não foi só literária, não. Foi uma filosofia mesmo. Ele chamou de vitalismo, e essa ideia é tipo a espinha dorsal de tudo que ele escreveu. Tá, mas o que é esse tal de vitalismo? É basicamente acreditar numa força vital, sabe? Uma energia primal, instintiva, que existe dentro de nós e na natureza. Para ele, essa força era a fonte de toda a verdade, de todo o significado. É, no fundo, uma aposta total na intuição em vez da razão pura e fria. E como isso funciona na prática? Bom, os princípios eram bem diretos. Primeiro, confiar no instinto, no que o corpo diz, e não só no que a mente pensa. Segundo, se conectar de verdade com a natureza. Terceiro, abraçar essa energia mais selvagem que a gente tem sem tentar domar o tempo todo. E por fim, encontrar a verdade não nas ideias, mas na experiência real, sentida no corpo. E foi justamente na aplicação dessa filosofia que o negócio ficou, bem, controverso. Para o Lawrence, a expressão mais pura, mais potente dessa força vital toda era a experiência sexual. E aqui tá o pulo do gato. Para ele, sexo não era só sobre romance ou prazer individual. Era um ato quase sagrado. Era um jeito de dissolver o ego, de se conectar diretamente com essa força vital maior, essa energia quase divina que move o universo. É bem mais profundo do que parece. E olha, essa citação dele resume tudo de um jeito perfeito. A mente pode criar desculpas, a sociedade pode impor regras, mas as sensações do corpo, as emoções, para Lawrence, isso sim era a única verdade que não dava para questionar. O corpo não mente. Simples assim. Bom, já dá para imaginar, né, uma filosofia tão radical, expressa de um jeito tão aberto sobre sexo e instinto, ia bater de frente com a sociedade da época. Não tinha como ser diferente. E isso nos leva direto ao seu legado de polêmicas. E que briga, hein? Essa linha do tempo mostra que foi uma guerra de décadas. Em 1915, o livro dele O Arco-Íris é publicado, e na mesma hora, proibido. Anos depois, ele tem que publicar sua obra mais famosa, O Amante de Lady Chatterley Escondido, na Itália para fugir da censura. E levou até 1960, 30 anos depois da morte dele, para um tribunal finalmente liberar o livro para todo mundo ler no Reino Unido. No fim das contas, o impacto do Lawrence foi muito além da literatura. A obra dele forçou a sociedade a ter conversas bem desconfortáveis, mas super necessárias sobre o que é moralidade, qual o papel da arte e, principalmente, o que significa ser livre de verdade. E tudo isso nos deixa com a última pergunta, uma que talvez faça ainda mais sentido hoje em dia. Na nossa era digital, que a gente vive tanto tempo dentro das telas, dentro da nossa cabeça, será que as ideias do Lawrence sobre a sabedoria do corpo, sobre se conectar com o instinto, não são mais urgentes e relevantes do que nunca? Fica aí a reflexão.